aula 18, caderno 4, página 40, arco duplo, que é a mesma ideia que a gente viu na aula anterior, mas vamos ver como é que a gente obtém aí o arco duplo. Vamos ver como é que a gente chega que seno de 2A é 2 seno A cosseno A. O seno de A mais B, a minha terra tem palmeiras, onde eu não sabia A, seno A cosseno B cosseno A. Se você colocar no lugar do B o A, você vai ficar então com seno de A mais A, né? Se eu colocar no lugar do B o A, só que aí lá onde aparecer A, onde aparecer B, você vai ter que colocar A. Então vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Então, daí você chega à conclusão que A mais A dá 2A, né? Igual seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Se eu tenho MN mais MN, dá 2MN, né? Quer dizer, seno A cosseno A mais seno A cosseno A dá 2 seno A cosseno A. Então, arco duplo, né? Esse arco é o dobro desse, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o seno de 20 graus, que seria 2 vezes 10, seria 2 vezes o seno de 10 vezes o cosseno de 10. Tá? Então, esse arco é o dobro desse. O seno de 40 é 2 vezes o seno de 20, cosseno de 20. Tá? Assim por diante. Então, é daí que vem, então, essa fórmula do seno de 2A. Tudo bem, galera? Então, é só usar o seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras, onde eu não sabe A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Coloca no lugar do B o A. E aí você chega no 2A. Né? Tudo bem? Então, é assim que a gente chega na fórmula. Depois, vou fazer a do cosseno agora. O cosseno tem 3 jeitos de escrever. Vamos ver por quê. O cosseno de A mais B era cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Professor, você não vai usar o A menos B? O A menos B, se eu faço o A menos A, dá zero. E a gente já sabe o seno, cosseno é tangente de zero. Então, aqui, cosseno de A mais A, cossa A, já que no lugar do B eu vou colocar o A, menos seno A, ou seja, cosseno de 2A, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, seno vezes seno dá seno ao quadrado. Então, você chega nessa fórmula, tá? Está aí demonstrada a fórmula. Tem outros 2 jeitos de escrever essa fórmula. Vamos ver por quê. A gente tinha lá das relações fundamentais que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, não menos, tá? Mais cosseno ao quadrado dava sempre 1. Daqui você tira aqui seno de A quadrado. Pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado. E lá das relações fundamentais. E cosseno de A quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Bom, então, a gente viu o cosseno de 2A dessa forma, dá para escrever de outro jeito. Né? Cosseno de A quadrado menos seno de A quadrado. Então, um dos jeitos, ó, posso colocar no lugar desse cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado. E aí você fica com 1 menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado, você chega aqui, cosseno de 2A, vai ficar 1 menos seno, dá menos 2 seno, no caso, ao quadrado. Então, dá para escrever assim. Qual que é a vantagem dessa em relação à primeira? É que essa depende só do seno, né? Quer dizer, se ele me der o seno de A e pedir o cosseno de 2A, é só substituir ali, como ele vai fazer daqui a pouco, tá? E um outro jeito de escrever essa fórmula é... Você viu que o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E aí, você pode colocar no lugar desse seno de A quadrado, o seno de A quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, só que tem um menos aqui. Então, substituir aqui. E aí, troca o sinal, isso aqui vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado. Então, você chega à conclusão que o cosseno de 2A dá cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 2 cosseno ao quadrado, menos 1. Tá? Então, tem esses 3 jeitos de escrever aí o cosseno de 2A. Ou, na pior das hipóteses, falar, professor, eu sei que cossa A, cosseno de A mais B é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, coloca A aqui e A aqui, você chega nessa fórmula, né? Chega no cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, depois sabendo relações fundamentais, você chega nessas demais. Lembrando qual que é a vantagem da segunda e da terceira. A segunda depende só do seno. Te deu o seno de A, pede o cosseno de 2A, ou o seno de X, pede o cosseno de 2X, você já substitui aqui direto.
Ou te deu o cosseno de x ou de a, quer saber o cosseno de 2a, você já substitui direto, tá? Tudo bem? Então, tá aí demonstrado as fórmulas. Depois, cosseno, a tangente de 2a. Tangente de a mais b tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama, tem gente que beija. Se eu colocar no lugar do b o a, vai ficar a mais a. Então, vai ficar tangente de a mais tangente de a sobre 1 menos tangente de a vezes tangente de a. Ou seja, você chega à conclusão que a mais a dá 2a, tangente mais tangente dá 2 vezes a tangente. Embaixo, 1 menos tangente vezes tangente dá tangente ao quadrado. Tá? Então, essa é a fórmula que envolve a tangente. Tá? Então, teria que saber lá o tangente de a mais b e substituir o b por a. Né? Tudo bem que se colocar a aqui, e a aqui, você chega na fórmula, tá? Tudo bem? Então, essa é a ideia da aula de arco duplo, o dobro, né? Observe que esse arco aqui, ele é o dobro desse, tá? Então, o que a gente vai ver depois na aula 19, lá no caderno 5? Se eu colocar um x aqui, lá vai ficar x sobre 2, né? Aí a gente vai chamar de arco metade, né? Quer dizer, esse arco aqui é o dobro desse. Se aqui for x, lá vai ficar x sobre 2, mas isso depois eu comento na aula 19, tá? Tudo bem? Então, tá aí. Essa é a ideia da aula, tá? Quer dizer, o seno de 2a é 2 seno a cosseno a. O cosseno de 2a dá para escrever como cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Lembrando que eu posso mudar lá, escrever de outros jeitos, né? E a tangente aqui, tá? Então, o exercício 1, lá na página 40, tudo bem? Exercício 1, página 40. Ele deu o seno de x, quer saber o cosseno de 2x, né? Então, lembra, o cosseno de 2a ou de 2x dá para escrever de 3 formas. Dá para escrever como cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, lá usando cossa A, cossa B, né? Troca o sinal sem saber. Dá para escrever como 2 cosseno ao quadrado menos 1, foi o que eu demonstrei lá, ou como 1 menos 2 seno ao quadrado. Então, a melhor delas, para resolver aí, como ele me deu o seno de x, a melhor delas é usar essa daqui, né? Tá? Opa, um pouquinho mais para cima. Tudo bem? Então, vou usar essa daí, quer dizer, vou escrever aqui, quer dizer, o cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes o seno de x ao quadrado. Ele te deu o seno, vale 1/3, né? É só substituir ali, aí é conta, né? Então, você fica com o cosseno de 2x, 1 menos 2 vezes 1/3 ao quadrado. Isso não é um valor notável, né? Seno dando 1/3, a gente não tem na tabela. Tudo bem? Daí é conta, né? Cosseno de 2x, 1 menos 2 vezes, esse 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. Ou seja, vai ficar 1 menos 2/9. Tira o mínimo, né? Ou já faz direto. Isso aqui é 9/9, menos 2/9 vai dar 7/9. Ou 1 menos 2/9, tira o mínimo aí que é 9. 9 por 1 dá 9 vezes 1, 9. 9 por 9 dá 1 vezes 2, 2. Então, portanto, o cosseno de 2x deu aí 7/9, né? Então, essa é a resposta. 7 sobre 9, ou 7/9. Não é alternativa, né? Então, anota aí, deixa eu pausar aqui. De nada. Oi, princesinha. Tá. No exercício 2, ele deu o seno de x, quer saber o seno de 2x, cosseno de 2x. Vamos chamar isso de y, tá? Então, vai ser a segunda parte, daqui a pouco a gente vê aqui a primeira, né? Sabendo que x pertence ao segundo quadrante,
Bom, ele quer saber aí seno de 2x mais cosseno de 2x. O seno de 2x é 2 vezes o seno de x, que eu tenho, vale 1/4, vezes o cosseno de x, que eu vou ter que achar. Mas o cosseno de 2x tem 3 jeitos de escrever, né? Um deles é que é 1 menos 2, como eu tenho seno, né? 1, 2 menos seno ao quadrado, né? Quer dizer, aqui eu vou colocar 1/4, aqui eu vou colocar 1/4. Só que eu preciso do cosseno. Tá? Então, eu vou começar por aí. Como é que eu faço para descobrir o cosseno se eu tenho seno? Então, eu vou começar. Se o seno vale 1/4, vou usar aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso dá 1, então vai ficar 1/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Cosseno ao quadrado, vai ficar 1. Esse 1/4 vezes 1/4 dá 1/16, vai para o outro lado como menos 1/16. Cosseno ao quadrado, se você tirar o mínimo aí é 16, né? 16 por 1 dá 16, né? Vai dar 1, vai dar 16 menos 1, vai dar 15, né? Passo para lá como mais ou menos raiz. Cosseno de x mais ou menos a raiz de 15 sobre 16, que é mais ou menos raiz do numerador sobre raiz do denominador. Então, dá cosseno de x mais ou menos raiz de 15 sobre 4. Só que o quê? Ele falou que x está no segundo quadrante, né? E no segundo quadrante, o que que acontece? O cosseno é negativo, né? O cosseno está com sono, está deitado, né? O popô está de lado. Então, aqui está o primeiro quadrante, é positivo, o segundo quadrante negativo, o terceiro negativo, positivo. Como ele quer nesse quadrante aqui, que é negativo, né? Tudo bem? O que ele quer é o segundo quadrante, tá? Então, sai daí que o cosseno de x vai ser, então, o menos raiz de 15 sobre 4. Vou pegar o negativo. Tá? Então, sempre que eu tenho seno, eu descubro o cosseno, ou vice-versa. Cosseno de x vale menos raiz de 15 sobre 4. Isso lá das relações fundamentais da trigonometria, né? A primeira dela, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Bom, daí então, o que ele quer saber é quanto vale o y, que eu chamei de y, né? Essa soma seno de 2x mais cosseno de 2x. Vai ficar, então, 2 vezes o seno foi dado, vale 1/4. O cosseno a gente descobriu, deu menos raiz de 15 sobre 4. Mais 1 menos 2 vezes aqui 1/4 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, vai dar menos 2 raiz de 15, numerador, sobre 16. Mais 1 menos aqui 2 vezes 1/16. Daria para simplificar aí, né? Quer dizer, ou tira o mínimo, depois simplifica, né? Que por 2 fica 1, que por 2 fica 8. Que por 2 fica 1, que por 2 fica 8. Então, ficamos com y igual a menos raiz de 15 sobre 8, mais 1, menos 1/8. Tira o mínimo, que é o 8, biscoito, por 1. 8 por 8 dá 1, vezes menos raiz de 15 dá menos raiz de 15. 8 por 1 que tem aqui embaixo dá 8, vezes 1, 8. 8 por 8 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Então, você vai ficar com 8 tira 1 dá 7, menos raiz de 15 sobre 8. E essa é a resposta, então. Isso está lá na alternativa D, né? Beleza, beleza. Então, essa é a resposta. Tudo bem? Então, anota aí. Bom, então, o 3
ele fala, ele quer saber o número de soluções, né? Então, quantas soluções? O número de soluções da equação seno de x igual a seno de 2x no intervalo de 0 até 2π. Como ele quer saber o número de soluções, não vai nem precisa passar para radiano. Minhas soluções lá de 0 até 360 graus, vê quantas são, tá? Então, ele me deu aí que o seno de x é igual ao seno de 2x da aula, é o arco duplo tá aí, né? Que eu vou escrever como seno de x. O seno de 2x, então, usando lá o seno de a mais b, a gente chegou no 2 seno x cosseno x. Então, vou passar para o mesmo lado. Cuidado quando você corta o seno e o seno. Isso poderia cortar, mas teria que supor que se ele for zero, daria uma raiz, tá? Então, vou passar para o outro lado, vai ficar 2 seno x cosseno x menos seno x. Então, ficou zero. Daí eu vou pôr em evidência o seno. Tem seno aqui. Fica seno de x vezes esse 2 seno cosseno por seno sobra 2 cosseno. E esse menos seno por seno sobra 1. Daí você cai no A vezes B dando zero. Quer dizer, o A vezes B dando zero, ou A é zero, quer dizer, ou seno de x igual a zero, ou esse 2 cosseno x menos 1 igual a zero, que vai dar 2 cosseno x igual a 1, que vai dar cosseno de x igual a meio. Tá? Então, ficamos aí com seno de x igual a zero ou cosseno de x igual a meio, né? Então, daí, seno de x igual a zero ou cosseno de x igual a meio. Tá? O seno vale zero, seno sem sono, cosseno com sono. Cosseno esse eixo aqui, cosseno aqui. Fazer uma para cada um. Então, o seno é esse eixo aqui de vermelho, que vai de menos 1 a 1, no meio é zero. Cosseno esse aqui. Então, o que acontece? O seno vale 0 aqui, em cima vale 1, aqui menos 1. Seno sem sono. Popô, Nenê. Então, o seno vale 0, onde, ó, nesses arcos aqui, no 180, né? Aqui, né? E aqui nesses arcos. Então, o seno vale 0 no 0 graus, né? No 180 e no 360. Nem precisa passar para radianos, né? Quer dizer, porque ele quer saber o número de soluções. Senão teria que colocar 0 pi, 2 pi, então daqui sai que o quê? Seno de x igual a 0, x é igual a 0, 180 ou 360. Observe que o 0 e o 2π, o 0 e o 360 faz parte. Ou 360. Aqui tem 3 soluções. Aqui cosseno está com sono, deitado, né? Popô de lado, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Cosseno vale meio, aqui nos 60 graus. E no 360, menos 60, aqui no 300 graus. Como eu disse, nem precisa passar para radianos. Passar para radianos porque ele só quer saber o número de soluções. Então, daqui, o cosseno vale meio para x igual a 60, que seria o π sobre 3, né? Ou o 300, que seria 5π sobre 3, mas nem precisa disso. Então, daqui sai que tem 5 soluções, né? Então, apresenta 5 soluções. Tá? Ah, não vai passar para radianos? Não, não precisa, ele quer saber o número de soluções, né? Então, são 5 soluções. Seno vale 0 no 0, 180 no 360, que seria o 0π, 2π. O cosseno vale meio no 60 e no 300, que seria o π sobre 3, né? 180 por 3, e aqui o 5, π sobre 3, né? Aqui 0, aqui 2π, nem precisa passar para radianos. 5 soluções alternativas aí, beleza? Então anota aí.
último aqui. Se tangente menos cotangente é igual a 1, ele quer saber a tangente de 2x. Você poderia usar a fórmula tangente de 2x, é 2 tangente de x por 1 menos tangente ao quadrado, mas o outro jeito é escrever que a tangente é o seno sobre cosseno, quer dizer, a tangente de 2x vai ser o seno de 2x sobre cosseno de 2x. Então, vamos tentar descobrir o seno de 2x e o cosseno de 2x. Né? Então, vou começar aí primeiro. Tangente menos cotangente é igual a 1. Das relações fundamentais da trigonometria, tangente é seno sobre cosseno. E a cotangente é o inverso da tangente, então vai ficar cosseno sobre seno. Isso tem que ser igual a 1. Tá? Vou tirar o mínimo, vai ficar o produto, né? Seno vezes cosseno, né? Ou cosseno vezes seno. Seria o mínimo só de um lado. Seno vezes cosseno por cosseno, vai sobrar seno vezes seno, dá seno ao quadrado. Seno vezes cosseno por seno, vai sobrar o cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado. Passo para lá, isso vai multiplicando. Aqui vai ficar seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. E lá do outro lado vai ficar 1 vezes seno vezes cosseno, né? Seno vezes cosseno. Bom, do arco duplo, o seno de 2x é 2 seno x, cosseno x, que eu demonstrei lá. E o cosseno de 2x tinha 3 formas de escrever, mas uma delas lá era cossa A, cossa B, que ficava cosseno ao quadrado, menos, sem saber, né? Seno A, seno B, seno x, seno x. Então, observe que aqui aparece seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, né? Mas eu preciso que apareça cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, qual vai ser o truquezinho aqui? Eu vou colocar isso como menos 1, né? Menos 1 vezes... Aí eu mudo lá, né? Mudo o sinal, né? Coloco cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Entenderam o que eu fiz aqui? Quer dizer, isso aqui é menos 1 vezes isso, né? Menos cosseno ao quadrado, menos. Do outro lado, para aparecer o 2 seno cosseno, precisaria ter um 2 aqui. Eu coloco um 2 seno cosseno, só que eu divido por 2, né? Eu fiz aparecer o 2, né? Porque 2 por 2 dá 1. Então, isso aqui é o seno de 2x, isso aqui é o cosseno de 2x. Então, esse foi o truquezinho. Então, vai ficar menos 1 vezes essa parte dentro do parênteses é o cosseno de 2x. E essa parte aí do numerador é o seno de 2x, né? Essa parte aqui. Isso aqui é o seno de 2x. Né? Sobre o 2 aí, né? Tudo bem, a gente fez aparecer o 2. Passo para lá, vai ficar menos 2 vezes o cosseno de 2x, igual ao seno de 2x. Como a tangente de 2x, que é o que ele quer saber, é o seno sobre o cosseno, passa esse cosseno para lá dividindo, você vai ficar então com menos 2, igual aqui. Seno de 2x sobre cosseno de 2x. Que é a tangente de 2x, né? Daí sai aqui, menos 2 é a tangente de 2x, que é o que ele quer saber, né? Tudo bem? Então essa vai ser a resposta. Não era tão fácil de ver isso. Ok? E aqui, deixa eu dar uma separada nisso. Isso não faz parte do exercício. Só para a gente... Tá, ok? Então, seria então a alternativa E de escola.